podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu estou com a Camila Roberto, que é referência em extensão de cílios e sobrancelhas naturais. Eu espero que vocês amem esse bate-papo. Cá, muito obrigada pela presença. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Eu adorei quando você fez o convite. Eu tô muito feliz de te receber. Eu tenho certeza que tem muita história para contar. Sim. Li a nossa, fiz umas perguntas para você para poder montar a pauta e eu falei, nossa, que legal, porque assim, a trajetória da empreendedora, ela é uma construção diária, né, de anos. Ninguém imagina, né? Muitas vezes a pessoa vê você lá no seu espaço, com a sua equipe e tudo mais, e não imagina que você passou e ainda passa para estar aqui hoje, para chegar até aqui, né? Exatamente. Eu digo que no começo a gente tem que ter coragem. Se a gente não tiver coragem, a sorte não chega até a gente. Sim, eu levo isso comigo. Porque o início de tudo é muito desafiador, né? A gente não quer, acha que é só, consegui, tô lá. E isso que você falou é uma coisa que eu vivo às vezes. A pessoa olha pra mim e fala, mas ela tem um espaço lá no Aquários, deve ter sido super fácil, a vida dela é super boa. E não, por trás de tudo isso teve uma história, teve um desafio, teve uma dor, teve alegrias também, óbvio que senão eu não tinha conseguido chegar, mas é uma construção, igual você disse, é uma escadinha, a gente vai subindo degrau por degrau. Degrau por degrau e assim, desafios no meio do caminho, perrengues, metas novas e perrengues, suor, lágrimas e tudo, né? É verdade. Fala pra mim, Cá, como é que você entrou na área da beleza? Então, eu, com uns 22, 23 anos, eu comecei a trabalhar com um cirurgião plástico. E lá, ele tinha umas meninas que ajudavam ele, né, com a dinâmica da enfermagem, né, com os curativos e tal. E tinha uma outra moça que pediu para trabalhar lá para poder fazer a abordagem das mulheres, porque a maioria é mulher que vai fazer cirurgia plástica, e ela fazia sobrancelha. E toda vez que ela ia fazer sobrancelha, eu ajudava ela com alguma coisa, tipo assim, molhava um algodão, pegava uma pinça, pegava qualquer coisa que ela pedisse. E aí foi despertando isso em mim, só que eu era recepcionista. Aí nisso, eu tive esse despertar, comecei a fazer a sobrancelha com ela, inclusive, comecei a perguntar, como você faz? E eu lembro que ela media o rosto, tudo certinho, e aí tudo bem. Aí passou essa fase, eu comecei a fazer faculdade de administração e tive uma outra oportunidade. E aí eu me desliguei dessa empresa e fui para outra. E na outra oportunidade, que é a Catherine, ela é conhecida há muitos anos na área da sobrancelha aqui em São José dos Campos. E aí foi o que deu. Eu entrei como secretária também por conta da faculdade, mas como eu fiquei uma vivência constante com aquilo de sobrancelha, foi despertando curiosidade. E ela criou um curso, que inclusive foi no dia do meu aniversário. Olha! E aí eu fui e fiz esse curso. Se deu de presente. Me dei de presente. Algo que mudou sua vida, né? E aí eu fui e falei, gente, como que eu não fiz isso antes? Porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto de interagir. Sim. E aí fazer a sobrancelha, querendo ou não, além da interação, você ainda conhece a história da outra. E aí que você quer mais ainda enaltecer a beleza dela, né? Foi isso a conclusão que eu tive. Fiquei 1 ano sendo secretária e fazendo design de sobrancelha. Tipo, eu intercalava. Quando eu não tava na recepção, eu tava ajudando ela lá dentro. E aí, eu sempre fiz extensão de cílios. E aí eu falei, por que não aprender? Por que não dar a sensação que eu tenho para as outras mulheres? Sim. E ainda era meio escasso a extensão de cílios na época, né? 2017, 2018. Algumas pessoas conheciam, mas não era... muito diferente do que é hoje, não, né? hoje em dia você não vê quase ninguém sem extensão de cílios na rua. A porcentagem é mínima. Sim. E é porque deu alguma intercorrência. Ou a pessoa não acostumou, ou realmente ela coça os olhos, ou assim, porque tem vários tipos de pessoas, né? Tanto que até tem o lash lifting, que é com o próprio cílios. Sim. Então, assim, tem para todos os gostos. Sim. E aí, quando eu comecei a fazer, na clínica que eu trabalhava, isso foi um boom. Porque, tipo, como assim? Ela sempre fez sobrancelha e agora ela tá fazendo cílios. Né? Então, as clientes que eu já tinha contato por ser secretária, eu abordava elas. Eu falava, olha, eu tô fazendo sobrancelha, mas eu também agora tô fazendo cílios. E eu demorava 5, 6, 7 horas. Pra colar 3 pelos em cada lado. É assim mesmo. E aí eu falava, e elas assim achavam o máximo, porque não precisa usar rímel. E mesmo que fosse 3 pelos de cada lado, já dá um upgrade. Já dá um negocinho. E aí, quando eu vi em 6 meses, eu já tava, tipo... Aí eu falei, gente, vou olhar pra isso, porque
eu devo ser muito boa nisso. E aí eu saí da recepção. Olha. E aí ela me estendeu, tipo, ela estendeu uma sala e eu comecei a atender. Foi assim que você começou com a cara e com a coragem mesmo, né? E aí você continuou fazendo sobrancelhas e cílios? Como que foi esse processo? Continuo. Aí depois disso, óbvio, que veio as dores, né? Porque as dores sempre vêm. Sempre. A gente é inexperiente, porque assim, eu trabalhava com ela, ela me dava um suporte. Só que ela me dava suporte no que ela sabia. Os cílios ela não sabia. Exato. E aí eu comecei a atropelar, né? Eu digo que eu atropelei. Hoje eu não faria isso. Eu fiz 3 cursos, tipo, em menos de 3 meses. Eu sei como é. E aí eu aprendi uma coisa em cima da outra. Só que aí, nesse meio termo, eu entrei na faculdade de estética e cosmetologia. Então, o que ela falava pra mim? Ela falava, ó, Camila, o mesmo cuidado que a gente tem com a sobrancelha, a gente tem que ter com os olhos. E ainda mais, porque o olho, ele é mais invasivo do que a sobrancelha. A sobrancelha, se eu fizer algo errado aqui, cresceu, voltou ao normal. Os cílios, não. Pode dar vermelhidão, pode dar alergia, pode deixar cega. E assim, ela começou a me colocar um monte de medo. E aí eu falei, então tá bom. Vamos comprar os materiais mais caros que existe no mundo, testado com Anvisa, com tudo. Porque se algo acontecer, eu tenho quem recorrer. Sim. E aí foi isso que eu fui fazendo. E é óbvio que eu gastei rios de dinheiro, porque assim, eu não tinha estrutura. Então eu pagava pra trabalhar. Sim, acontece. É raro, mas acontece com frequência. É verdade, é uma coisa muito comum no começo, sabe? De não ver os custos, de não fazer uma boa gestão financeira. Parece que você teve uma época que você, pra pegar a experiência, você pegou 50 modelos, é isso? No início. Então, me conta essa história que eu quero saber. Então, eu trabalhava numa maca, que é praticamente igual essa mesa, e tinha um colchão em cima. Ela era fixa no chão, então não tinha como movimentar. Sim, mas ela era específica para o que você ia fazer, não? Não, era pra massagem ou pra depilação. Sim. Não tinha nada a ver com cílios. Então era um negócio reto, que eu comprei uma almofadinha, tipo, pra colocar no pescoço, porque senão a pessoa ia ficar lá. E aí ela falou pra mim assim, olha, como é novidade, você vai ter que começar do R$0. Então assim, você vai atender modelo, e na hora que você se sentir confortável, você vai fazer, tipo, o cliente. Vai cobrar um valor do qual você mereça receber. Sim. E você aceitou isso numa boa? Como foi esse processo pra você? Olha, eu aceitei porque era uma pessoa que eu admiro muito. E que eu acho que todo mundo deve ter. Você tem que olhar pra alguém e falar, eu quero ser igual ela. Ou pelo menos ter as mesmas posturas que ela. Sim, perfeito. E hoje tudo que eu tenho foi perante o que eu aprendi com ela. Sim. Não, e eu faço essa pergunta porque assim, eu acho isso super importante. Num caminho pra gente se tornar referência, vai ter um momento que a gente vai ter que trabalhar acima da média, às vezes trabalhar de graça, às vezes trabalhar recebendo pouco. E isso não é desvalorizar o nosso trabalho, é a gente entender que é a nossa fase. Entendeu? Exato. Às vezes a gente queima pontes, achando que, nossa, minha agenda vai estar lotada, eu vou colocar o valor aqui, porque é isso que eu mereço, eu estudei pra isso. Eu entendo você não querer cobrar barato, mas por um outro lado, a experiência e até você ter aquela jornada da pessoa com a agenda lotada, a referência, é uma construção. Sim, não tem como. Sim. A minha sorte, que eu digo, por isso que eu uso aquela frase, que a sorte anda junto com a coragem, né? A coragem vem... Se você tiver coragem, você tem a sorte. Porque eu tinha um acesso mais fácil, porque eu já tinha construído a Camila para as clientes. Entendi. Elas já me conheciam, então eu já tinha afinidade, elas já sabiam de onde eu estava vindo. Então, para mim, por que o pulo do gato que eu falo foi menor? Sim. As dificuldades foram outras. Não foi da captação de cliente. Entendi. Foi acho que do entendimento mesmo daquilo que estava acontecendo. Sim, né? perfeito. Entendeu? Então, quando ela me falou isso, atende por mais barato, ela falou, você só vai provavelmente pagar o material, mas pelo menos você vai conseguir criar a confiança. Sim. Porque se você tá cobrando barato e tá entregando pelo menos 50% do que você prometeu, você já criou credibilidade nisso. Tanto que eu tenho essas clientes até hoje. As minhas modelos são minhas clientes hoje. E você fazia foto dessas modelos? Utilizava como prova social? Eu tenho. Mas você usava meio que pra divulgar que você tava fazendo o trabalho? Nossa, se você vê as minhas... Era outro nível de trabalho. Hoje eu comparo, eu coloquei na minha apostila. Eu falei, gente, ninguém vai começar fazendo uns cílios assim. Você começa assim. E eu até falei pra você da Gabi,
né? A Gabi Vamoto, ela foi uma pessoa que ficou 7 horas deitada na minha maca. E na hora que ela abriu o olho, ela falou assim... Foi muito engraçado. Cadê meu cílio? Ela tem cilhão. E ela falou assim, nossa, amiga, que legal, cara. Fica esse efeito de, tipo, de 5 perninhas no final do olho. E era, tipo, algo aleatório, meio errado, meio Gambi que você tinha feito. Não colava. Eu não tinha essa experiência. Entendi. De, tipo assim, eu sei fazer a acoplagem dos cílios perfeitamente. Não, porque eu colava, eu penteava, saía tudo. Entendi. Mas eu sabia que eu não podia colar um fio no outro, tinha que ser fio a fio, entendeu? Então, acho que era por isso que a minha cobrança era tanta comigo mesma e também por conta da minha responsável, que eu falava, melhor colar 5 em 7 horas do que eu colar, tipo, um monte e tá com aquele excesso de cola e a pessoa vinha aqui e falar, nossa, então, eu fiz aqui dentro do seu espaço, foi com a sua funcionária. E você tinha paciência pra ficar essas 7 horas fazendo? Como que era dentro de você isso? Ansiedade, né? Porque exato. vai chegando um certo momento que você fala assim, meu Deus, e agora? E a pessoa deitada lá não ficava? Não, vira pra lá, vira pra cá. Posso ir no banheiro? Ia com aqueles esparadrapos tudo no rosto. Porque antigamente, hoje em dia, eu uso o mínimo de coisa no olho. Mas antigamente não tinha isso. Era fita aqui, era fita lá, era fita até em todo quanto é lugar. E assim, o bom é que eu falei que não foi só paciência do meu lado. Foi paciência de quem estava sentado lá. Então, eu sou muito grata até hoje por todo mundo que, tipo assim, me deu essa oportunidade. Porque foram oportunidades, não foi só da Catherine. Foi das clientes dela. Lógico. Que por um motivo cedeu aquele... E tinha muita gente que não aguentava ficar todo esse tempo, obviamente. E levantava e ia embora do jeito que tava. E fazia questão de pagar. Porque eu falava até, não precisa, não terminei. Não, eu vou pagar, você ficou aqui comigo. Que era um valor simbólico, mas você cobrava, né? Eu cobrava R$50. Sim. Que é o que eu peço às vezes. E hoje você cobra quanto? Olha, hoje, nos cílios da época que eu cobrava R$50, hoje eu cobro 189. Então. Mas isso foi 4 anos. Exato, perfeito. E é muito legal você falar isso, e eu acho super importante falar. Porque é uma construção e, assim, eu acredito muito no poder do volume e da regularidade. O que é isso? É a gente fazer muito, é a gente ser muito consistente. A prática que vai levar à perfeição. Tem até um clichê. Não é nem perfeição a palavra que eu quero usar, mas é a excelência. Então, assim... Meu, de verdade, pra mim, por exemplo, em atendimento, eu atendi de graça, eu atendi barato, eu peguei gente pra fazer processo de coaching, 10 sessões, tipo, sem cobrar nada, peguei melhor amiga, as minhas 2 melhores amigas, não vou nem citar nome, só não dá briga com as amigas, né, mas assim, minhas 2 melhores amigas, elas fizeram coaching comigo, quando nem chamava de mentoria, era coaching só, tipo, enfim, pra eu ter a prática, entendeu? Pra, tipo assim, falar, meu, dou conta de atender uma pessoa e tal. E aí, isso foi o quê? Me dando manejo pra atender, me dando tato pra fazer a sessão e tal. E isso pra qualquer nicho, entendeu? E é muito importante, naquele momento, a gente ter essa clareza de, meu, eu tô construindo algo. Não é que eu tô perdendo dinheiro com a minha hora agora, sabe? Sim. Porque eu acho que as pessoas ficam muito apegadas. Né? De não, até o povo brinca, né? Hora é dinheiro. Isso, tempo é dinheiro. Dinheiro. Tudo bem, é mesmo. Mas você precisa ter uma estabilidade pra poder dar aquilo que você tá cobrando. Exato. E outra coisa também é a gente usar esse momento a nosso favor, não só pela regularidade do trabalho, mas pra coletar prova social, pra coletar depoimento, mais um atendimento. Tipo assim, você atende por R$50. Que seja, sei lá, que era 7 horas por dia, daí não dá pra ser muita gente. Tipo, 2 pessoas. Mas vamos colocar que você atendesse 4 por dia. 4 pessoas por dia. Você tá postando uma primeira do dia, segunda do dia, mais um cílio saindo daqui, quarta, mais uma linda de lashes, nananã, by Camila, sei lá. Aí, beleza, fez seu merchan, entendeu? Ninguém sabe que a pessoa tá pagando R$50, ninguém sabe que a pessoa tá pagando nada. Não, é verdade. É verdade. E assim, às vezes a gente fica muito presa, de tipo, não, mas eu não tô cobrando, mas eu vou cobrar de graça, prefiro não trabalhar, então. Sabe assim? Então, é muito legal você falar, porque é essa construção que vai levando a gente aos nossos resultados, né? Eu fiz sobrancelha de graça, tipo, até quando eu abri. De graça, não. Eu não digo que é de graça. Eu falo que é uma troca de experiência. Você tá dando algo valioso, porque está no seu rosto, pra uma pessoa que você não sabe qual é o resultado que vai sair. Sobrancelha, de verdade, é um negócio que a gente, juro, assim, está dando a minha sobrancelha é minha vida. Então, como que você... Se algo você faz sobrancelha? Faço sobrancelha, mas é só design de sobrancelha. Não, entendi, mas não faço micro. Eu faço toda semana que a minha cresce igual não sei o quê. Mas a minha sobrancelha é minha vida. Imagina você sem sobrancelha? Amiga, ou com a sobrancelha fina? Já aconteceu, não, tá? Claro que já aconteceu. Fizeram isso aqui assim, ó.
um arco. Eu fiz micro. Aí a pessoa fez um arco. Aí Daí teve sabe que- quando cicatriza micro, daí some? Daí fica aquela. Ficou, tipo, juro, ficou bizarro. Essa fase já teve. E eu tive a sobrancelha grossa também, que a pessoa fez tipo, Fez o bem? dobro de sobrancelha preta. Ai, que legal. É, foi maravilhoso. Duas, como é que É, isolante. não, assim, enfim. Mas enfim, a sobrancelha é, assim, Eu, uma ago- parte eu muito acho que importante é do o seu rosto. cartão de visita. Total. Eu digo sempre que é o dente e a sobrancelha. Verdade, é mesmo. Porque não é? Como que você vai falar sobre a sua imagem se você não tá com a imagem boa? Sim. E não precisa estar, tipo, extraordinária. É só a sobrancelha tá bem feita, o dente Uhum. e tá tudo certo. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a reparar nas pessoas. Uhum. E aí eu falava, nossa, olha a sobrancelha dela. Meu Deus, olha a sobrancelha dela. Olha aqueles cílios. Eu até brinco com as meninas, porque quando o meu público é público de naturalidade. Aham. Elas não gostam Sim. de volume russo. Entendi. Então eu digo que quando eu vejo alguém de volume russo, eu falo, nossa, olha aquela menina ali, ela tá de chinchila no olho. Eu até falo pras meninas, eu falo, gente, não é nada com vocês, é sobre a chinchila que tá no olho de vocês. E tipo, porque eu falo, a tendência agora, gente, é o natural. Uhum. Ninguém mais quer sair com um negócio, tipo, né? Porque a gente tava vivendo uma época na pandemia mesmo, eu vi muita gente que tava todo mundo igual. Ah, sim, por causa da harmonização facial. Os e tudo. cílios, a sobrancelha preta, também, arqueada. a sobrancelha também. Era todo mundo de micro igual. Então, eu prezo pra naturalidade. Então, o que É eu o seu trago é isso. É o meu posicionamento, né? posicionamento, Isso. exatamente. Eu gosto. Eu não sou uma Aham. pessoa que passa muito maquiagem. Eu não sou uma pessoa que, tipo, tem que estar com o cabelo escovado, redondinho, não sei o quê. Não, eu gosto de praticidade. Até cortei o cabelo por causa disso, ó. Porque agora eu lavo, seco e tô ótima, tô curto é pronta. maravilhoso Os mesmo. cílios também Super coloca- natural o seu. Aham. Entendeu? Então eu gosto disso. Então eu vim pra isso e eu trouxe isso porque eu percebi que aqui não tinha. Exato. Eu Ou falei, seja, foi visionária de encontrar um nicho de mercado pra você, né? aí agora todo mundo começou a falar, porque a Jade Picon, a Bruna Marquezine, só usa fio a fio, só usa cílios express. Eu falei, filha, eu já sou tendência 2023. Já saí na frente. Já tô na frente, porque assim, uma que são opiniões diferentes. Lógico. Eu não tenho nada contra, eu só não trabalho e não Lógico. quero esse público. Sim, É perfeito. o meu, e eu decidi isso. E Antes isso é eu muito tinha, importante. eu tinha esse... Receio, né? Eu falava, ai meu Deus, eu vou falar que eu não vou fazer e eu vou ser criticada. Não. Uhum. A partir do momento que eu tirei o volume russo da minha tabela, pelo contrário, só cresceu, Uhum. né? Então, assim, eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer. E quando eu descobri que era sobrancelha natural e cílios natural, Uhum. foi quando eu cheguei no meu êxtase que eu falo. Sei. Que foi quando eu percebi que, tipo, é só eu que faço isso. Então, vamos mostrar que isso é o melhor caminho. Não vai danificar, todo mundo vai se sentir a pessoa mesma. Uhum. Nada contra quem faz. Eu também faço procedimentos no rosto, também faço preenchimento labial, também faço botox, óbvio. A gente é mulher, a gente tem que estar bonita, a gente tem que estar, né, com um visual excelente, porque a gente vende isso. É a nossa imagem, né? Não tem como. Aham. Como é que eu vou vender cílios e sobrancelha e roupa se eu ando toda largada, ou se a minha sobrancelha tá sempre mal feita, se meus cílios tá sempre com uns buracos, não tem como. Sim. Então, quando eu comecei a perceber isso, porque eu não percebia, foi uma dificuldade muito grande. Eu Aham. tinha preconceito com as minhas tatuagens. Sério? Eu falava, como que eu vou ter credibilidade se as pessoas, donas de negócio, vão olhar pra mim e falar, aquela menina com o braço cheio de tatuagem tá achando que vai botar a mão na sobrancelha. Comecei a usar jaleco, tampando as minhas tatuagens. Fiz o outro Instagram por conta disso, porque eu tinha receio. De ser você, né? Exatamente. Uhum. Quando eu aprendi que sendo eu iria Atrair as pessoas que têm afinidade com você. exatamente, eu falei, é isso. Aí agora tem gente que nem vê minha tatuagem. Sim. Perfeito. Porque elas não estão olhando tipo assim... Porque não é o mais importante. Não é o mais né? importante, exatamente. É o que eu ofereço a elas, as Sim. experiências que eu dou pra elas é muito mais importante do que a tatuagem no meu braço. Sim, sim. Só que eu tinha preconceito. Nossa, eu tinha um preconceito comigo mesma. Sim. Mas é por conta da sociedade também, Lógico, né? Óbvio. Sim. Muito do que a gente pensa vem dessas impressões que a própria sociedade coloca na nossa cabeça. A gente ainda se perde do que vem da sociedade, do que vem da gente, de tanto que aquilo tá enraizado, né? Exatamente. Culturalmente falando. E assim, você contando, né, dessa trajetória, de como foi pra você lidar com essa parte, eu gosto muito de pensar
que esse posicionamento atraiu as pessoas certas pra você. Então, assim, quando você assumiu um posicionamento de o natural, eu quero sobrancelhas naturais, cílios naturais, veio uma leva de pessoas que falavam, caraca, parecia que ninguém tava vendo isso. Parecia que eu tava, né, de fora, né? Parecia que não era pra mim esse mercado. E aí você entra, pega uma fatia de mercado que tava carente, querendo, né, isso, e abraça algo com muito potencial, né? E assim, você... Nesse espaço que você tá hoje, você hoje tá num espaço no Jardim Aquários, é isso, né? E antes do Jardim Aquários, você atendeu onde? Como foi essa sala? Porque as pessoas só vê o palco, ninguém vê o bastidor, né? Jardim Aquários, pra quem não sabe, gente, quem não for de São José, é um bairro nobre aqui de São José dos Campos. Então, muito provavelmente ela não começou no Jardim do Aquários, é isso que eu quero saber. É verdade. Então, na verdade, eu, com a Catherine, eu trabalhei lá no Jardim Aquários mesmo. Aí veio a pandemia. E aí eu tive que começar a trabalhar na minha casa. E aí depois eu fui pro Parque Industrial. Depois eu fui pro centro. Eu fiquei igual macaco. Tipo, cada hora eu tava num lugar. Por quê? Porque eu não tinha me encontrado como pessoa ainda. Sim. Eu tinha um direcionamento, que era onde eu trabalhava antes. Só que daí veio essa oportunidade da pandemia, que eu falo que a pandemia pra mim foi uma oportunidade. Eu sei que teve coisas horríveis, né, que aconteceram, mas assim, a oportunidade que eu tive, eu criei a meu favor. Sim. Demorei um pouco pra entender o que estava acontecendo, porque acho que todo mundo ficou meio perdido. Mas quando eu entendi, eu falei, vou usar isso a meu favor. E o que aconteceu? O prédio onde eu trabalhava fechou 40 dias. A pessoa que eu trabalhava tinha cursos online e viajava para outros lugares, e quando ela fazia a micropigmentação, ela ganhava um valor alto. Então, assim, ela já tinha uma carreira estabilizada. Ela conseguiria circular na internet aquilo, né? Então, assim, e ela conseguia fazer atendimentos esporádicos. Por quê? Porque ela era formada em estética, e a pós-graduação foi de medicina... Não lembro exatamente. Então, ela conseguia fazer atendimentos, porque o prédio só estava liberando pessoas que fossem coisas urgentes. Como ela mexia com a sobrancelha, e querendo ou não, eu acho isso uma coisa muito importante, você tá fazendo um processo. Você não pode parar ele no meio do caminho, porque ela trabalhava com despigmentação, então aquilo tinha uma sequência. Sim. Então, ela conseguia atender. Então, quer dizer, diminuiu o fluxo, mas ela conseguia se manter porque ela já era estabilizada na época. Só que eu não. Eu tinha acabado de começar. Sim. Tipo assim, pra mim, na verdade, eu ainda acho que eu tô no início, porque tem muita coisa ainda onde eu quero chegar. E aí ela conversou comigo, ela falou, e agora? Eu falei, vou atender na minha casa. Só que no meio da pandemia, quem que atende em casa? O síndico batia lá na porta da minha casa quase todo dia. Você tá fazendo festa? Porque tá entrando, tá um entra e sai toda hora e tal. Tá acontecendo alguma coisa? Na quinta reclamação, meu marido falou assim, olha, não vai rolar. Porque a gente acabou de mudar, os móveis estão chegando ainda. Já estão querendo sair nós. Já vão querer tirar nós. Acabamos de chegar, Camila. Dá uma segurada. Olha aqui, você não destrói aquilo que a gente construiu aqui. E aí eu falei, meu Deus. Daí eu fiquei uns dias sem trabalhar, comecei a atender escondido. E tipo assim, falava, gente, vem uma tipo 5 horas da tarde e a outra tipo 9 horas da manhã. Vou atender 2 por dia, gente. Vocês têm que me ajudar, mas, né? Vocês me ajudam, eu te ajudo. Vocês vão ficar de cílios com a sobrancelha maravilhosa, porque na época, imagina, máscara. E quem já tava acostumada, não tinha tudo, como. Né? Sim. Eu digo que a pandemia veio pra fazer meu merchan. Sim. Porque todo mundo só olhava isso, né? Só olhava os olhos e a sobrancelha. Então eu falei que veio pra fazer meu merchan. E aí eu falei pra ele, agora? Aí eu fui pedir ajuda pras amigas que já trabalhavam na área, já tinham o seu próprio espaço, já tinha, assim, mais estabilidade e tinha, né, o acesso mais aberto. Porque, na verdade, o meu prédio, onde eu trabalhava, que fechou. Os outros continuaram normal. Não sei qual foi o motivo, porém, com certeza, deve ter sido algo mais... votado, né? Ou assim, como a gente não sabia o que estava acontecendo, acho que todo mundo ficou com medo e falou, vou fechar melhor. Sim. Então, eu comecei a atender. Daí eu fui atender no parque, fui atender no centro. Aí depois eu cheguei a atender em Santana, na Zona Norte, que foi onde eu já morei lá também, antes de vir pra cá. Eu atendi em vários lugares, mas sempre acabava na minha casa. Porque, assim, eu não elas não conseguiam, tipo, me chamar pra atender com elas. Por quê? Porque elas já tinham as meninas delas. Entendi. E era só quando a cadeira ficava vazia. Sim.
Só que Aí eu abracei isso. É lógico, era uma oportunidade. Eu falei, gente, eu vou aprender o pouco que eu vou estar lá, eu vou aprender o que eu não sei. E outra, eu vou conhecer outras pessoas. E as minhas clientes falavam, não, tá tudo certo, aonde você estiver eu tô indo. Então, por isso que eu falo, é muito bom você ter essa construção. Eu sou muito real com as minhas clientes, elas sabem tudo o que acontece. Se acontece algo fora do que elas conhecem, eu falo, olha, então, foi isso aqui que aconteceu, mas eu tenho a solução pra você, eu vou te ajudar, é assim que se resolve. Eu sempre... Por quê? Porque assim, elas vão ser sinceras comigo também. Com certeza. Quando elas tiverem que remarcar ou quando elas tiverem que fazer algo que, não tô afim de fazer cílios hoje. Elas não vão inventar algo pra mim. Elas vão falar, Camila, hoje eu não tô bem. Quero ficar debaixo aqui do edredom assistindo Netflix. Como acontece, tá? Camila Flix. Camiflix. Aí, tá vendo? Tá funcionando. Tá vendo? O merchan dela, ela faz um merchan de Netflix, gente. E ela põe o nome de Camila Flix, aí eu já lembrei. Ó. E aí, eu percebi que é isso. Que as pessoas querem uma troca. Elas querem pessoas que se conectam com elas. E pessoas reais também, né, Caio? Eu acredito que você tem esse lado da autenticidade. Claro, cada pessoa vai se identificar com um tipo de perfil e tal. Mas você é uma pessoa autêntica. Então, você vai atrair isso de uma maneira natural também, pessoas autênticas. E as que não forem, elas vão ficando pelo caminho. Exatamente. Entende? E aí, quando foi o boom do meu... De, assim... ter a coragem de abrir o próprio negócio, foi quando eu peguei Covid. E aí? Eu peguei Covid, foi forte? Faz 2 anos, fez no dia 2 agora de novembro, nos finados. Eu peguei Covid, eu tive poucos sintomas. Eu tive, assim, eu tenho rinite, então ela atacou 1000 vezes mais. Minha cabeça começou a doer, mas o meu marido foi internado 12 horas. Ai, meu Deus do céu. E a gente não sabia se ele ia retornar, porque ele tava com... a frequência cardíaca baixa. E aí, só se aumentasse a frequência que ele ia ser liberado. Nos 45 de segundo tempo, tudo voltou ao normal. Mas eu fiquei às 12 horas em prantos. E aí, eu prometi. Eu falei que eu não ia deixar nada dos meus sonhos pra depois. Porque isso foi uma coisa que me alertou. Falou, opa, você vai viver ou você vai ficar aí dormindo? Sim. Quando ele voltou, eu quase matei ele daí do coração. Aí foi uma morte de outros meios, né? E aí eu falei pra ele, eu vou abrir meu negócio. Ele falou, você tá louca? No meio da pandemia? Eu falei, no meio da pandemia. Sabe por quê? Porque olha aqui, eu saí de casa 7 horas da manhã, voltou 8 horas da noite. Eu tô trabalhando, meu filho. Dinheiro tá tendo. Eu falei pra ele, até brinquei com ele. Então, alguma coisa tá errada. Eu falei, porque é isso que Deus quer. Eu falei, olha o que você passou. Eu falei, vamos acordar pra vida. Se não der certo, amor, a gente fecha e tá tudo bem. Eu falei pra ele, a gente pensa em outras coisas. Nossa, ele falou, você tá louca, você não vai conseguir, não sei o quê, não é assim que as coisas funcionam. E realmente, não é assim, né? A pessoa pleníssima aqui entrou na internet, comprou uma poltrona, um carrinho e um mocho. E falei pra ele, eu preciso... O que é mocho? Mocho é sentar aquela cadeirinha que a gente roda lá. Tá. Eu acho que é isso que chama, né? Não sei como que é. Eu não sei, mas eu gosto de perguntar, porque se eu tô com a dúvida, alguém vai estar também. Aí eu já sano a dúvida de todo mundo. E aí, a gente foi conversar com os pais dele, que são os meus sogros. E os meus sogros falaram assim, não, se ela quer ir, eu acho que ela tem potencial, a gente vai ajudar ela. Pode ir lá comprar tudo que precisa, o básico, né? Pra gente poder, pelo menos, dar início a isso. Depois, conforme você for se acertando, aí você me devolve o dinheiro. Aí eu falei, já pode transferir na minha conta, que eu já tava lá na internet. Fui lá, comprei tudo. Aí ele falou assim, então, a gente precisa alugar a sala, né? Eu falei, tá bom, mas a gente vai alugar. E eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar onde eu trabalhava antes, que é onde eu trabalho agora. Falei, eu vou lá, eu vou encontrar uma sala, não é possível, Deus, por favor, não sei o que. Comecei a fazer oração. E aí eu peguei e fui lá na imobiliária. Cheguei lá, o cara falou assim, tem 3 salas lá no prédio onde você quer. O aluguel é tanto, o condomínio é tanto. Falei, era caro. Falei, nossa, como que eu vou pagar isso? Aí o Gabriel falou, eu te avisei, você tá achando que é fácil? Aí eu falei, não, amor, mas se eu tiver com o que trabalhar, eu trabalho até meia-noite, trabalho 24 horas por dia, não tem problema. Porque eu tava naquela sede, eu falei, eu vou conseguir. Sangue no zóio, né? Sangue no zóio. E aí a gente foi lá e conseguiu alugar a sala tava sem luz. Eu falei, vai sem luz mesmo, eu compro luz, não tem problema. Mas como sem luz? Não, sem luz assim, sem os... Ah, tá. Eu falei, nossa, mas peraí, a Bandeirantes vai lá, a EDP vai lá ligar a luz pra gente. É normal calma, pegar né? uma sala alugada sem e não ter energia elétrica.
É que eu falo que foi uma coisa que me marcou muito. Tipo assim, não tinha nem um spot, né? Não tinha Não, é nada. igual você alugar uma sala e não ter piso, você tem que pôr o laminado, porque acontece também. Então. Eu tenho uma sala nesse prédio. Aí, tipo, quando eu vim ver, olha essa sala aqui maravilhosa, aluguel mais baixo. Não tinha piso, não tinha spot, não tinha nada. Ai, obrigada. E eu querendo uma com ar-condicionado já, filha. No fim, não consegui. Bom. Tudo bem, metade. Aí, o que aconteceu? Aí ele pegou e falou assim, só tem a gente aqui dentro, não tem mais nada aqui dentro. Falei, não tem problema. Cadê a cadeira? Daí a gente trouxe, pegou a poltrona, montou o mocho, montou o carrinho, peguei o material. Falei, eu não posso descer o valor do meu material. Porque, tipo assim, se eu começar a usar coisa muito barata, os meus cílios não vão durar. E aí eu não vou conseguir cliente pra poder pagar tudo que eu tenho que pagar. Aí ele falou, Camila, olha, é a maior loucura que eu tô deixando você fazer. Aí eu falei, não tem problema. Se não der certo, eu já falei, né? Eu pego tudo e vou atender lá em casa. Ele tira o sofá, tira as coisas, a gente vai dar um jeito. Menina, juro. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Olha que legal. As clientes, elas não lembram muito ainda. Uma ou outra que lembra. Mas assim, era cheia de caixa de papelão. Eu não tinha nem vassoura pra varrer. Porque eu sempre esquecia de trazer da minha casa. Não tinha água pra beber. Eu tinha que ficar comprando garrafinha. Não tinha geladeira. Não tinha micro-ondas pra eu comer. Eu já cheguei a comer comida fria. Você se preocupou. Eu me preocupei só em atender. Tipo, a cadeira, um mocho. A cadeira, um mocho, isso aqui. Tá bom, pronto. Agora os materiais de cílios, a pinça. E acabou. Era só isso. Sim. Eu fui com isso. E eu falei, isso é o que você é. precisa. Eu sei como é. O básico. É. E o resto foi se concretizando. Tanto que eu tenho fotos, eu postei de quando eu entrei, depois um meio termo e depois agora como tá. E eu falo, a gente parece que faz 10 anos que eu trabalho lá. De tanta coisa que aconteceu lá já dentro. Sim. E aí foi quando começou a chegar a dificuldade, né? Porque daí nada são flores. Você tava sozinha aí, nesse espaço? E aí chegou mais gente? Como foi isso? E aí eu tava acostumada com a mordomia, né? Só você? Só eu. Porque quando é só a gente, minha filha... É uma coisa. Tudo é tranquilamente... Mais ou menos. Às vezes trabalha pra caramba também. Sim, mas mata. aí a gente consegue se gente virar. Se coordena, e né? o que tá errado é culpa nossa mesmo. Exato. A gente né? recebe os BO e é isso. E tá tudo bem. Só que daí eu comecei a ter necessidade de, tipo assim, de montar uma recepção, porque tinha hora que eu atrasava uns 10 minutinhos, ou a cliente chegava mais cedo, eu não tinha nem copo pra servir água, eu não tinha poltrona pra ela sentar. Sim. Aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí uma menina que trabalhou comigo na faculdade, a Júlia, ela se dispôs a se locomover de Caçapava até aqui pra São José. Todo dia? Todo dia. Pra me ajudar com essa dinâmica louca, em troca eu ensinar ela tudo que eu sei. Eu falei, bingo. Porque ensinar tudo que eu sei, eu vou ter que ensinar mesmo. Porque toda pessoa que entrar aqui pra trabalhar comigo, eu vou ter... Tem que ser o padrão, Camila Lestes, né? Eu vou ter que ensinar, porque senão as clientes vão desviar daqui. Se uma faz comigo e eu faço com a outra, sai diferente, óbvio. Já era, Ou ela vai brigar pra me ter na agenda, pra eu ter ela na agenda, só que daí ela vai ter que ser constante, ou ela não vai fazer em outro lugar. Sim. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Foi quando eu comecei a comprar os móveis da clínica daí. Aí eu comecei a comprar a mesa da recepção, comecei a comprar a poltrona, daí eu consegui comprar a geladeira e o micro-ondas. Aí eu consegui comprar uma mesa pra gente poder comer, porque até então a gente comia no chão, sentada. Mas tudo com a maior, tipo, gente, tá tudo bem. E é só o começo. Sim, é a nossa jornada, faz parte. Exatamente. Né? Aí passou uns meses, eu consegui contratar uma secretária que era remota. Eu pagava R$300 pra ela, suado. E eu falava pra ela, pelo amor de Deus, lota a nossa agenda. Pra eu conseguir te pagar e pra eu conseguir dar rotatividade aqui dentro. Porque é só com o cliente que eu vou conseguir construir o que eu quero, o que eu sonho. E ela super me ajudou, menina. Tinha mês que ela nem me cobrava. Ela falava assim, Caio, eu tô vendo todo o seu esforço, fica tranquila. O mês que você não tiver os R$300 pra me pagar, você pode deixar que eu vou aí, faço sobrancelha, faço cílios. Outro dia você me paga com outra coisa. Tanto que a gente é super amiga hoje. Porque eu falei, quem ajuda quem não conhece? Difícil. Muito difícil. E aí, foi a primeira vez. Daí a Júlia, infelizmente, com a pandemia, teve aquela greve, começou a fechar de novo. Teve um monte de coisa, né, que aconteceu no começo de 2021. E aí ela falou, Camila, eu não tô conseguindo mais
A gasolina tá alta, que foi pra 5, sei lá, 6 reais na época. Não consigo mais ficar, tipo, bancando a minha ida até você. Sim. E como eu não tinha condições de oferecer alguma coisa pra ela, eu falei, com muita dor no coração, não tem o que fazer. Sim. Falei, vai viver sua vida, que se precisar de mim, eu tô aqui. Uhum. E aí foram vindo outras pessoas. E menina, eu fui enganada, eu fui roubada. Usaram o meu nome pra poder conseguir cliente. Tipo, aconteceu um monte de coisa. Mas foi uma coisa que eu aprendi. Eu falo que tudo isso que eu passei foi uma lição. Porque hoje ninguém mais me faz de boba. Hoje eu tenho contrato. Uhum. Hoje eu faço elas terem responsabilidade, porque isso é muito importante pra elas lá na frente. Elas Sim. podem não dar importância agora, achar que eu sou chata ou algo do tipo, mas quando eu converso com elas, elas vão tomando consciência, elas mesmas vão se posicionando, elas mesmas vão vendo que aquilo é benefício pra elas. Porque eu conto a minha história. Eu falo, gente, eu comecei assim. Vocês estão tendo uma oportunidade, vocês estão tendo a oportunidade que eu tive. Eu comecei num lugar que a pessoa me deu estrutura. Eu tô dando pra vocês, aproveitem, me suguem, tira tudo que eu tenho de bom. Sim. E o que eu tenho de ruim, olha pra isso, não repete. Porque foi o que eu fiz. Perfeito. Entendeu? Então, assim, quando eu tive essas situações com essas pessoas que trabalhavam comigo, que na época a gente quase tem um treco, né? Eu engordei, eu perdi cabelo, eu tenho alergia de esmalte, eu só posso fazer esmaltação em gel. Eu tive que cortar o meu cabelo porque eu passava a mão assim, ó, caía tipo... É estresse, né? Assim, é passar por um monte de coisa ao mesmo tempo que o corpo vai sentindo, a gente vai somatizando, né? E de repente vai ficando uns alertas cada vez piores. Não, e a gente não olha pra isso, né? Não olha, vai deixando. Porque a gente quer só trabalhar, ser workaholic, né? Sim. Tipo, a gente quer, tipo assim, não, eu quero, eu posso, eu consigo e tá tudo bem. E não. E aí foi mexendo até com o meu relacionamento. Porque, querendo ou não, lógico. eu trabalhava já 12 horas, chegava em casa, eu reclamava, daí o que vai fazer? Sim. Tem como. Eu tive sorte dele ser uma pessoa muito paciente. E ele, tipo assim, via que o que eu tava passando, eu era inexperiente. Eu não sabia ser dona de empresa. Sim. Até hoje eu passo dificuldade, porque às vezes eu olho e eu falo, não, mas não é assim. E aí eu vou conversar com outras pessoas que estão acima de mim, ou que estão com uma empresa muito maior que a minha, e eu falo, não, é assim sim. Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado, é que a gente começa a dar uns... E a gente tem que estar buscando conhecimento sempre, pessoas para agregarem, pessoas para nos ajudarem, porque a evolução é contínua, independente do estágio. Não, a gente não para. Exato. Porque a gente tem que estar buscando essa evolução sempre e informação, curso, pessoas e tudo mais. Eu falo que tudo que a gente sabe, isso ninguém nunca tira da gente. A gente pode perder tudo. Sim. Mas o que a gente aprendeu, a gente nunca esquece. Não esquece. Então, eu falo isso muito. Então, eu prezo por isso. E eu sou uma pessoa, Gi, que eu amo o autoconhecimento. Eu acho que foi o que me fez ser e ter e estar hoje. Porque, assim, se eu não tivesse tido jogo de cintura pra saber lidar com os meus próprios erros, com certeza eu não teria 1/3 do que eu tenho hoje. Sim. E nem do que eu sou hoje. Sim. Porque, às vezes, a gente fica se auto-sabotando. E eu sei porque eu me auto-sabotei muito. Eu cheguei a, tipo assim, a recusar coisas que, se eu tivesse conhecimento ou entendimento daquilo, eu estaria muito melhor que eu estou hoje. Só que eu penso que tudo tem seu tempo, tudo tem o seu lugar e que o que é nosso ninguém tira. Perfeito. Então a gente só tem a caminhada talvez um pouco mais rápida ou um pouco mais lenta. Igual eu tive uma caminhada rápida no início. Só que agora pra mim parece uma lentidão. Só que quem olha fala, nossa, ela já tá maravilhosa. Só que eu tenho também os meus surtos diários de coisas que dão errado, de que não dão tão certo. Sim. E tá tudo bem. E ter uma equipe não é fácil. Claro que Porque não. cada uma tem o seu jeito, o seu humor, o seu posicionamento, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de falar. Então, São quantas colaboradoras hoje? olha, eu tenho 3 lashes e a secretária. E a minha mãe, que com certeza é a que mais me ajuda lá dentro. Ela me ajuda com as meninas, ela me ajuda no café, ela me ajuda nas compras das coisas, ela me ajuda na loja. Nós somos sócias da loja. Sim. Então, assim, ela me ajuda muito. Eu digo que ela foi essencial. Ajudou até no nosso relacionamento. Olha que legal. Que foi muito legal, né? Porque, assim, a convivência, ela não é fácil. Não dá. E não adianta conviver com o outro o tempo todo. E a gente convive muito mais lá do que dentro da nossa própria casa.
Então, assim, eu aprendo com as meninas todos os dias. Mas hoje, graças a Deus, a gente é bem estruturada. Eu tenho orgulho de falar isso, porque eu falo, gente, só eu sei o que eu passei. Sim. Né? As dores que eu senti e os emocionais que atingiram em mim. As noites sem dormir. Sim. O desespero de, tipo, trabalhar só pra pagar conta. Sim. Se você... É até engraçado, mas você vai até rir. Agora, de uns 2 meses pra cá, que eu comecei a ter uma estrutura de lucro. Por quê? Porque não é só chegar lá e trabalhar. Eu tenho 10 meninas, mas não adianta. Se eu não for em busca de material mais barato, que seja de qualidade, eu vou estar trocando 6 por meia dúzia. Perfeito. Se eu pagar uma coisa, por exemplo assim, se eu não cobrar o valor justo do que eu ofereço, eu vou estar perdendo dinheiro. Se eu não me posicionar com as meninas na porcentagem que elas ganham pro tudo que eu ofereço, eu também perco dinheiro. Perfeito. Então é tudo uma questão de administração. E eu fiz faculdade de administração, só que eu não tinha essa prática. Sim. Eu falei, vai ser super fácil, gente, é só trabalhar. Não é, gente. Não é. Eu tenho contas fixas. Eu não posso, tipo assim, vou deixar de pagar o aluguel esse mês pra poder pagar a luz. Eu não posso. Então, eu falo muito isso pra elas. Eu falo, eu consigo ajudar vocês, mas vocês precisam se ajudar. Sim. Porque o resultado não é só eu. O resultado maior é de vocês mesmos. Claro. Porque se vocês fizerem um ótimo trabalho, elas vão voltar pro meu espaço, pro nosso espaço, pra empresa. Só que o direcionamento é você. Sim. Eu quero passar com a Rafaela, eu quero passar com a Suzana, eu quero passar com a Karen. Nossa, a Grazi, que é a sua secretária, é a melhor secretária que eu já vi no mundo. É isso que eu quero. Sim. Eu quero esse tipo de feedback. Nossa, a Rafa me tratou muito bem. Nossa, a Suzana me serviu uma água na recepção que nunca ninguém me serviu quando eu fui atendida em outro lugar. Nossa, a Karen, ela colocou o cobertorzinho e eu senti o cheiro da sua sala. Eu dou experiência para elas. Sim. Eu uso o doTERRA, eu uso outro tipo de cheirinho. Eu tenho a Alexa, que eu falo até, meninas, vocês estão confortáveis, as clientes, né? Vocês estão confortáveis com a música que tá tocando? Se você tiver uma opinião aí que não seja agitado para vocês mesmas, pode pedir pra Alexa tocar, entendeu? Eu sirvo água na taça, eu sirvo café numa xícara linda, maravilhosa, que eu amo tomar café nela, particularmente. Então eu falei, por que eu gosto? Por que elas não podem gostar também? Sim. Então eu trouxe da minha casa pra poder, tipo, servir oferecer elas, pra elas ter. Elas. Exato. Eu sirvo espumante. Sim. Porque dia de sexta-feira ou no final de tarde, às vezes a pessoa tá cansada, ela toma um espumantezinho, ela dá uma relaxada, ela senta lá na poltrona. Sim. Eu tenho um massageador de pés. Na recepção. Porque às vezes ela chega um pouco adiantada ou a gente dá uma atrasadinha básica de 10, 15 minutos, tem lá pra ela colocar os pezinhos, pra ela sentir essa sensação. Então, assim, eu dou experiências. Perfeito. Isso deve ser um dos diferenciais de vocês, né? Eu não vejo ninguém, graças a Deus. E eu quero ser, assim, incentivadora. Eu quero que elas tenham esse despertar também de, tipo assim, nossa, se eu colocar isso na minha empresa, vai ser diferente. Ela vai querer voltar lá. Porque, assim, tem muita gente, porque são perfis e perfis, né? Eu tenho gente que não aceita nada. Não aceita coberta, não aceita água, não aceita café, não aceita espumante, não aceita massagem, só deita lá, dorme, faz os cílios, agradece, paga e vai embora. E eu tenho aquelas que vêm desde a porta, observando o que tá de diferente. Sim. Eu troquei a flor do vaso da recepção, ela presta atenção. Sim. Ou aquela pessoa que busca isso no teu espaço. Os cílios é uma coisa a mais. É só os cílios. Ela busca todo esse acolhimento, toda essa ser mimada no espaço, né? A pessoa faz o cílio, não quer nem ir embora, que ela quer continuar lá. Exatamente. Toda sexta-feira, última sexta-feira do mês, eu sirvo bolo. Sim. Eu sirvo bombom. Tipo, eu dou alguma coisa. Igual agora, a gente vai fazer 2 anos de clínica no dia 18. Até quero te convidar pra comparecer. Ai, já me chama. Eu falei que eu vou cantar até parabéns, porque eu tenho que comemorar. Porque foi muito desafiador chegar até aqui. Então, pra mim, ai, que bobeira. Vai pegar balão e bolo. Não, bobeira pra você. Pra mim, não. Claro pra mim é uma não. grande conquista. Pra mim, tá podendo pagar. Tudo isso que tá aqui agora. E você poder sentar na minha cadeira e comer um pedaço de bolo. Sem eu estar pensando no quanto custou esse bolo, não é isso? Sem eu estar pensando. Eu quero que você deguste aquilo com
com alegria, e você fala assim, nossa, que maravilhoso que eu tô aqui comemorando esse momento com a Camila. Sim, perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, Sim. é isso que eu quero, porque eu gostaria de ser tratada assim. E eu já fui em lugares que eu fui tratada desta maneira, mas eu fui em muito mais lugares que eu não tive nem nada disso, nem né? um copo de água. Eu sei como é. E assim, é muito importante você falar sobre essa experiência do cliente, porque é isso muito provavelmente que também faz os clientes fidelizarem, te indicarem, as pessoas realmente confiarem no seu trabalho e falarem do seu trabalho para outras pessoas, né? E assim, o que você diria para alguma empreendedora da área da beleza que tá querendo começar agora? Olha, persistência. Errar, todo mundo erra, não saber. Ninguém sabe tudo. Nem eu onde eu estou, nem você onde você está hoje, a gente não sabe tudo. E até pessoas acima nós não sabem. A gente aprende toda hora. Então eu acho que o importante é se identificar. Não é fazer por fazer. E sabe o que eu falo muito para as meninas? Nunca trabalhe só pelo dinheiro. Perfeito. Porque o dinheiro que tem que trabalhar para você. Não é você que trabalha pra ele. Quando você vira essa chave, você fala, opa, agora sim. Porque daí ele vem até você, porque tá sendo espontâneo, tá sendo de coração, é o universo que tá ajudando, é Deus que tá vendo o seu coração. Então eu falo muito isso. Então pra mim isso é o primordial. Se identifique com o que você quer ser e o que você quer ter, porque eu acho que ter metas é muito importante. Sim. Você tem que querer chegar em algum lugar. Sim. Porque senão você trabalha só por trabalhar. Perfeito. E aí então, a gente cai naquela... Cai na rotina. Pelo trabalho, sim. Cai na rotina e nunca sai do lugar e sempre fica falando, nossa, mas eu tô aqui faz anos. Mas você não quer estar lá. Por isso que você tá aqui. Entendeu? Eu acho que que tem pessoas assim. E tem trabalhos que precisam dessas pessoas. Sim. Mas ser empreendedora, você não pode ser essa pessoa. Sim. Eu acredito na realidade que essa parte da identificação é muito importante, porque a gente também, hoje, como é a rede social, né, Ká? As pessoas, elas reconhecem quem é de verdade. Sim. Quem realmente faz aquilo porque gosta, porque compra aquilo. Você compra seu trabalho antes de vender ele, né? Exatamente. Então, eu acho que essa parte é fundamental, assim, a empreendedora, seja da área da beleza ou de outra área, ela comprar o próprio trabalho. Porque aí a venda, ela vai ter técnica, vai ter gatilho, tá tudo bem usar. Mas assim, o principal que é um trabalho de qualidade, né? Você oferece porque já é uma coisa que você mesma acredita, porque você mesma compra. Exatamente. Então na hora da gente vender é muito mais fácil, não é verdade? Muito mais. Você falou sobre meta e eu queria saber se você tem algum sonho. Nossa. Já vai na lata, assim, porque eu gosto de deixar a convidada meio assim, ó, com dúvidas. Que essa aqui não tem dúvida de nada, já vai na lata tudo as respostas aqui, ó. Tem algum sonho? Claro, né? Todo mundo tem, né? Bora lá. Na verdade, meu maior sonho é ser reconhecida internacionalmente. Eu quero poder, tipo assim, ser chamada pra dar uma palestra ou dar um curso, alguma coisa fora do país. Eu tenho amigas lá fora que elas me dão várias dicas, só que tem um impacto. Eu não sou boa em falar inglês, menina. Então, o nosso primeiro passo é se matricular no inglês. Olhar pra isso. Sim. É o que eu falei. Eu falei, gente, eu não sou boa nisso. Aí você se fecha do tipo, então, né? Exatamente. Como que eu tenho um sonho e eu não posso... E aí eu até falei pro meu marido é ótimo em inglês, ele é super fluente. Sério? Ele está num cargo elevado na empresa dele por conta do inglês. E aí ele olha pra mim e fala, e aí? Eu falo, não tem problema, você vai ser meu tradutor. Aí ele fala, não, Camila, você tem que saber alguma coisa daqui, minha filha. Não é assim que acontece. Mas eu falo, mais um exemplo, a gente tem que ter pessoas boas ao nosso lado, que incentive. Porque assim, se eu tenho essa dificuldade nessa abordagem do inglês, eu sou boa em escrever inglês. Falar na pronúncia... Sim. Tem que ter muito... Eu tenho que focar nisso mesmo pra poder conseguir falar o básico ainda, pra não passar fome, eu digo. Sim. Né? Sim. Mas eu falei pra ele, como que eu tenho um sonho e eu tô bem distante dele? Daí ele sempre fala pra mim, distante você não tá porque eu tô aqui. O máximo que vai acontecer é a gente... pegar aqueles de... Como é que chama? De congresso? Sei. Pra fazer a tradução. Aí eu falei pra ele, olha, gostei da ideia, já deu.
Mas ele falou, mas é muito importante você voltar pra isso um pouco. Sim. Porque assim, pelo menos entender o que o outro tá falando. Sim. Se você não consegue se comunicar, talvez, na fala, mas entenda o que o outro tá falando pra você conseguir, mesmo que você fale aquele inglês infantil, né? Que é o A, B, C, D, mas pelo menos você vai conseguir entregar. Porque, na verdade, a fluência é só com a persistência mesmo. Com certeza. E, Como assim, tudo. Como tudo. E se você se você tem um sonho ou uma meta, qual é o próximo passo que você pode dar para atingir aquilo? Às vezes a gente olha para lá na frente, parece algo distante, mas como que isso pode estar mais perto? É com passos diários. Exatamente. E o primeiro passo vai ser que seja, eu vou baixar um aplicativo para poder aprender algumas palavras em inglês. Eu vou assistir vídeos, eu vou conversar com uma amiga minha que é fluente, eu vou conversar com meu marido. Exato. Sabe? Alguma coisa para poder fazer sentido. Se matricular numa escola de inglês, etc. Ou alternativas mesmo, igual você tava falando do ponto também. A gente já acha tudo. Então, mas é o que eu falei pra você, que até a gente tinha conversado, que eu falei que a minha maior... na verdade, eu acho que não é prioridade, mas agora eu trouxe como prioridade, que também é mais um sonho, que é um sonho mais perto, que é ministrar curso. Eu dou curso para quem me procura, eu não capito pessoas para dar Isso curso. É uma questão bem importante mesmo. Pode ser uma meta, talvez, assim? Sim, essa parte com certeza. dos Eu preciso fazer isso ser mais expansivo. Porque eu já consigo alunas sem falar sobre isso. Maravilhoso, já tem a demanda. Imagina prospectando, entendeu? Exatamente. Criando Se isso é um propósito, estratégias. e eu percebi que era um propósito com as pessoas que trabalham comigo. A gente realiza, né? Eu olho pra elas hoje e eu falo, meu Deus, foi eu que ensinei você a fazer isso? Exato. E elas falam, né? Não sei o que, às vezes elas até reclamam, falam, também, você é muito exigente, não sei o que. Daí eu falo, mas pensa pra um lado bom. Se eu deixasse você fazer de qualquer jeito, você acha que você teria o mesmo resultado que você tem agora? É verdade. Se eu deixasse você aprender sozinha igual eu aprendi sozinha, eu poderia estar... Tudo bem, eu sou muito grata por onde eu estou pelo tempo. São 4 anos, 4 anos e meio. Sim. Eu tenho muita coisa. Eu sou muita coisa. Mas se eu tivesse tido uma base lá atrás, no meu início, não tivesse passado esses perrengues, eu estaria muito melhor. Sim, sim. Então eu falo isso pra elas. Eu falo, deixa eu ser pra vocês a base que eu não tive. E não foi por falta de correr atrás. Mas é porque eu não entrei na carreira de lash, né? Eu falo que eu sou profissional da beleza. Lash tem um monte, eu sou profissional da beleza. Mas é verdade. Você também faz sobrancelha, né? Então, eu falo que eu entrei nessa área de profissional da beleza por conta que eu tive apoio. E não foi apoio da minha profissão. Foi apoio de, tipo assim, não desiste. Continua. Você é boa. Você tem cliente. Você tem pessoas que confiam no seu trabalho. Você pode errar. Tipo assim, mas continua procurando. Continua não sei o quê. E aí, tanto que eu fiquei 1 ano sem fazer curso. Porque era tanta informação que eu tinha que abraçar... que quando alguém falava em curso pra mim, eu falava, não, gente, peraí, eu tô assimilando ainda os 3 primeiros que eu fiz. Eu sei como é isso. Eu passei por isso também. Então eu acho que todo mundo, né, é um pouco ganancioso. E eu gastei rios de dinheiro que talvez hoje eu ia olhar e falar, não, eu não preciso gastar tudo isso. Eu posso direcionar pra outra coisa. Entendeu? Então, assim, é isso que eu aprendo. Até no curso... Eu coloquei, a minha apostila é bem completa. Eu até falo. Eu falo, nossa, é tanto desperdício ficar com essa apostila aqui. Eu preciso que isso flua. Só que eu acho que eu não estava preparada. E agora eu vejo que eu estou um pouco mais. Exato. E igual também, eu te falei. Sim, é uma coisa que você vai aperfeiçoando conforme você for fazendo também, né? Às vezes a gente pensa, eu não tô preparada, preciso de mais tempo. Mas a execução também vai te trazendo esse aperfeiçoamento, assim como foram as 50 modelos, as 50 reais, né? Não que o curso hoje... Claro que não seria nesse nível, mas assim, quanto mais você fizer, você vai atingindo a excelência do que você quer entregar. E já ficando melhor ainda. Eu gravei um curso online chamado Método Protagonista Lucrativa, para empreendedoras. E quando eu fui gravar ele, eu falava, nossa, eu quero colocar tanta coisa nesse curso que eu vou ter que estudar muito mais para entregar o que eu queria. Sim. E aí eu dava uma adiada. E aí eu marquei minha data para gravar. Comecei a gravar, montei o cronograma como ele ia ser, chutei a bola para poder gravar do jeito que eu queria. Só que assim, fui buscar capacitação, fui estudar mais e etc. Mas ele foi tornando algo muito maior do que eu imaginava, porque eu decidi fazer. Exatamente. E aí, a hora que já tava com a data pra lançar, pra fazer, pra gravar, minha filha, eu me virava nos 30. Hoje é módulo de vendas, então eu vou estudar tudo que existe no mercado de vendas.
fora o que eu já tinha estudado, pra poder fazer o melhor módulo que eu posso hoje. Claro, você entendeu? Porque hoje é diferente. Isso. E aí a gente vai se aperfeiçoando com o tempo e a gente entrega muito mais do que a gente imagina muitas vezes. A gente tem que lembrar disso, né, Ká? Sim. Que a gente, às vezes, não se coloca no lugar que realmente a gente tá, né? Reconhece o quanto a gente merece os resultados, apesar dos erros, como você falou. Sim, né? mas tem que saber. Tanto que, ó, demorei tanto. E a pandemia, como eu digo que ela foi uma oportunidade, que eu criei até minha técnica na pandemia. Ah, você tem uma técnica exclusiva, né? Eu tenho uma técnica. Eu criei uma técnica que é Express, porque eu já trabalho com pessoas que já gostam do natural, então eu juntei o útil ao agradável. Eu tive um desafio com uma cliente, ela falou, meu Deus, eu tô tendo um pouco de ansiedade, porque eu tô com a máscara no nariz, tô de olho fechado e você tá com essa luz em cima dos meus olhos. Ela falou, você consegue fazer algo mais rápido, mesmo que não preencha todos os fios? Aí eu falei, não consigo. Aí ela falou, não, você consegue sim. E aí eu fazendo, ela meio que debatendo comigo, aí ela falou, não aguento mais. Faz o acabamento pra não ficar com buraco, que eu preciso abrir os olhos. E na hora que ela abriu, eu falei, meu Deus. Deu certo. Deu certo. E ela falou, então, agora... Quanto tempo que é? Olha, a Express ou Master 50 a gente faz de 45 a 50 minutos. Que legal. E toda a biossegurança, isolamento do fio. Eu treinei as meninas pra isso. Tanto que eu até falo pra elas, tá com um pouco de dificuldade? Não tem problema vocês demorarem um pouco mais. É a primeira experiência. Você só tem que dar pra elas o que elas vieram procurar. Né? Elas estão pagando pra isso. Então elas querem resultado. E resultado vocês têm. Então é juntar útil ao agradável. Perfeito. Então às vezes demora um pouco mais a primeira vez, mas depois elas conseguem, né, ter a leveza de fazer sem receio, sem nada, porque eu sou Nossa, eu sou extremamente chata e exigente. Elas falam, nossa, eu ouço a Camila falando, me marcando no grupo lá. Tipo, o meu arroba, eu já falo, meu Deus, alguma coisa. Trabalho que deu ruim. E não é, às vezes é pra dar um feedback bom ou até mesmo de melhoria. Sim. E aí eu tenho a 70%, que é a queridinha do pessoal, que eu falo que é a intermediária. Ela não é nem muito pouco e nem muito cheio. Então ela é um intermediário. Ela deixa os cílios suave na medida no qual não fica muito e nem muito pouco. Perfeito. Então é o que mais sai. É o que mais sai. E assim, Ká... E essa a gente faz até 1h30, mais ou menos. Isso é muito legal de você falar, de ter uma técnica exclusiva, porque eu acho que isso também faz a gente fincar mais ainda um posicionamento de referência, né? Quando a gente tem algo exclusivo, como um método, uma técnica, né? Pra gente poder ter algo que eu que criei, né? Isso aqui eu posso te ensinar a fazer, eu posso dar um curso dessa técnica. Mas ela é minha, né? Exatamente. Então isso também pode ser a ponte pra você dar palestras internacionais, por exemplo. Então, meu sonho, eu vou conseguir. E eu acho muito legal você falar sobre isso, porque é algo que eu sempre falo em mentoria, né? Como você pode tornar o seu trabalho algo exclusivo, um método, uma técnica, algo que só você faça, porque concorrência vai existir. Mas vamos, então, pensar em algo que seja exclusivo seu. Ká, infelizmente a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Que pena, foi eu tão não rápido. gosto de encerrar podcast, porque eu gosto de tagarelar horrores, né? E a gente é duas tagarelas, então se deixar, minha filha, deixar a gente fica. 5 horas de podcast. Mas eu queria que você falasse um aprendizado, uma frase, uma lição, algo que você gostaria de deixar para o público, assim, que tá assistindo a gente, mulheres empreendedoras, algo que você gostaria de deixar uma mensagem, assim, para elas. Olha, a mensagem é a que eu mesma ouvi quando eu comecei. Pare de se olhar como uma carroça, sendo que você é um foguete. Para com as limitações, chega. Olha para o que você quer, se você sabe o que você quer e se você tem certeza daquilo, bora agir. Deus ajuda, mas Deus não age por você. Perfeito. Então eu acho que foi essa frase que me falaram. E quando ela falou, foi tão espontâneo que eu falei, nossa, é isso que eu tô transparecendo pra ela. Ela me vê com potencial, só que eu continuo me achando sem potencial. Sim. Então, vou ver o porquê que ela tá pensando nisso. E aí eu comecei a questionar. E aí quando eu comecei a questionar, ela começou a me desafiar. Então, assim, ela me desafiou. Eu tive alguém pra me desafiar, só que hoje eu me desafio sozinha. Então, eu acho que essa é a mensagem. Perfeito. Se desafie. Não haja como uma carroça, sendo que você é um foguete. Todo mundo tem algo que é bom. Todo mundo sabe fazer alguma coisa melhor que alguém, ou
com meios diferentes de alguém, porque eu sempre falo que ninguém é melhor que ninguém, todo mundo só tem técnicas e pensamentos e pontos de vista diferentes. E às vezes o ponto de vista seu é diferente do outro, que talvez tá fazendo a mesma coisa que você. Entendeu? Então eu sempre falo pras meninas isso. Eu falo, ninguém é melhor que ninguém, você só pode ter meios mais práticos e fáceis para que aquilo seja mais leve para você. Então é isso, acho que a minha frase é essa. Perfeito. E essa questão do potencial que você falou, eu gosto muito de falar que potencial, a palavra potencial é potência virtual. Então, se a gente não coloca em ação, continua sendo virtual. Exatamente. Entendeu? Se a gente não colocar em prática, tipo, tirar essa carroça e transformá-la num foguete que ela é, Exatamente. né? A gente vai continuar nesse plano virtual sem ser realidade. Cá, muito obrigada por ter participado. Foi um Amei te prazer. receber. Espero que sua história motive e inspire muitas mulheres. Tenho certeza que sim. Espero tá? também. Obrigada mesmo por ter topado o convite, por estar Foi na aqui correria, hoje. Duas mas, ó, tagarelas, entendeu? Eu amei, porque daí dá dinâmica, dá assunto, tá tudo certo. O povo não pode nem piscar nesse bate-papo aqui, senão perde alguma coisa. Gente, eu quero muito agradecer você que tá aqui com a gente, assistindo esse bate-papo, tá? Obrigada por estar com a gente até agora. Se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, o seu comentário. Se você gostou desse podcast, já conta aí qual foi seu maior aprendizado que você teve com a Camila. E eu vou te esperar no próximo episódio do Mulheres Protagonistas.